Isso aí, galera, vamos à questão 54 do seu simulado. Veja, questão que caiu na prova da Federal, aí há alguns anos atrás, 2012, 2013, que faz referência ao seguinte. Na figura abaixo vemos à esquerda uma ilustração de Guy Fawkes, inglês católico, morto em 1605 após tentar explodir o parlamento inglês na conspiração da pólvora. E um manifestante inglês usando a máscara de Guy Fawkes em 2011. Inspirado na graphic novel V de Vingança, transformada em filme em 2006. E portando um cartaz no qual se lê: o povo não deve temer o seu governo. Que aparece no filme, aparece no quadrinho e assim por diante. Tá? A questão vai versar sobre essa personalidade que é o Guy Fawkes, que era um católico, um soldado católico do rei Jaime I, tá? Que acaba se tornando um ícone, né, no que diz respeito a esse pensamento de liberdade de expressão e tudo mais, por querer matar um rei, né, matar um rei dentro do parlamento, no qual ele estaria reunido com os deputados. Imagine a alegria que fizesse-se isso aqui, por exemplo, em alguns países da América do Sul. E aí acontece o quê? Nessa situação e nessa conjuntura, o Guy Fawkes ele acaba sendo preso, acaba sendo denunciado pelos seus próprios coleguinhas de conspiração, acaba sendo preso e executado. Mas a imagem dele acaba se tornando um ícone do movimento de liberdade. Beleza? A questão vai versar sobre o seguinte, ó, sempre fazendo referência a passado e presente, tá? Sobre os contextos do século XVII e século XXI em que a figura de Guy Fawkes aparece, identifique como verdadeiro ou falsas as seguintes afirmativas. Guy Fawkes pertenceu a uma legião de opositores católicos à dinastia dos Stuart, que tentou estabelecer um regime absolutista na Inglaterra ao longo do século XVII. Perfeita a afirmativa, está corretíssima. É o Guy Fawkes, soldado católico da Guarda Real, mas que tentou matar um rei. Um rei que veio da Escócia, ele sucedeu a sua prima Elizabeth I, que morreu em 1603, e ele tenta se impor por meio da força, por meio do autoritarismo, por meio do absolutismo. Tanto que depois dessa conspiração ele sofre outras tentativas de conspirações e tem que, por exemplo, fechar o parlamento, governando de forma autoritária e despótica. É esse o quadro e cenário que mais tarde vai levar, por exemplo, à Revolução Puritana. Perfeito? A segunda afirmativa. Atualmente o uso da máscara de Guy Fawkes mantém o ativismo católico do personagem original. Parou por aqui. Não há ativismo católico vinculado ao Guy Fawkes. É uma personalidade que está ligada a movimentos de liberdade de expressão, liberalismo, que acaba ficando vinculada principalmente a um grupo de no caso, ativismo, meio que anarquista, chamado com o nome de Anonymous. Você que é internauta já deve ter visto a manifestação dessa galera. Tá? Terceiro item. Enquanto Guy Fawkes foi demonizado como traidor à coroa inglesa desde o século XVII, atualmente as máscaras de Guy Fawkes representam a contestação ao autoritarismo e à injustiça, como o movimento Occupy Wall Street em diversos protestos no mundo. Como eu falei na afirmativa anterior, você tem a figura do Guy Fawkes muito bem pautada nessa discussão sobre liberdade de expressão, liberdades democráticas, em meio a um mundo ocupado por um capitalismo opressor. Então a ideia do Guy Fawkes, a ideia da personalidade dele explorada, passa por aí. Por fim, a quarta afirmativa. Após a conspiração da pólvora, outras revoltas ocorreram no século XVII, na Inglaterra, culminando na Revolução Puritana, iniciada em 1640, e na Revolução Gloriosa, iniciada em 1688. Seja por questões religiosas, seja pelos cercamentos, seja disputa pelo poder entre a monarquia e o parlamento. Corretíssima afirmativa, como a primeira e a terceira. Essa fazendo o cenário político da Inglaterra do século XVII. Ângelo, mas eu estranhei ali que a data 1640 não bate com a Revolução Puritana. Sim, ela acaba em 1649, assim como a Gloriosa acaba em 89. Ali está a data de começo, de início do movimento rebelde, com o início da Guerra Civil na Inglaterra. Tá? O que marca aí a grande sacada é essa transição que vai ocorrer da monarquia absolutista dos Stuart com a monarquia parlamentarista implantada por Guilherme III, que acaba sucedendo ao Jaime II. Da onde veio esse Guilherme III?
da Holanda. Ele era casado com Maria Stuart, filha do Jaime II. Perfeito? A letra correta é a letra E. Perfeito, gente? Bom simulado a todos. Aquele abraço.